Já faz algumas quintas-feiras nós iniciamos um grande assunto que é o caráter cristão, um conjunto de qualidades que torna uma pessoa que se diz seguidora de Jesus, de fato um seguidor de Jesus ou uma seguidora de Jesus. E antes de continuar essa mensagem, eu quero dizer aos nossos convidados, alguns que já não vimos há algum tempo, que são muito bem-vindos em nome de Jesus, que se sintam em casa e que todos nós aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho, comamos essa palavra. Nessa noite eu quero falar a vocês sobre algo que é, na verdade, o ponto de partida para que alguém desenvolva as características que fazem de uma pessoa um cristão. Ela precisa primeiro sair do inferno. Eu quero falar sobre a saída do inferno nessa noite. Certamente haverá alguns conceitos novos aqui. E eu sugiro que você anote as referências. Anote no celular, anote no papel. E a minha oração mais sincera, e aqueles que já saíram de lá, orem ao longo da mensagem: Senhor, que muitos aqui e onde quer que essa mensagem chegue, que muitos saiam de lá. Que saiam de lá. Eu quero começar a mensagem falando sobre 4 casos acontecidos nas 2 últimas semanas aqui em Aquidauana Anastácio. Um jovem senhor de 42 anos, eu o conheci pessoalmente, apareceu morto às margens do rio Aquidauana, próximo à Toca da Onça, e não se sabe ainda qual a causa da morte. Jovem senhor de 42 anos. Um rapaz de 26 anos, funcionário de mercado muito famoso aqui, ali próximo à Pantaneta, suicidou-se deixando um filhinho, dizia a reportagem, de 2 anos de idade. Um rapaz de 26 anos se suicidou. Esses fatos aconteceram nas 2 últimas semanas. Uma senhora idosa, que morava sozinha aqui no Bairro Alto, foi encontrada morta na sua residência, sentada numa cadeira, com o aparelho celular ao lado, a televisão ligada, e os vizinhos deram falta dela, fazia alguns dias que já não haviam, e o IMOL, ou IML, apurou que a morte dessa senhora foi morte natural. Ela morreu naturalmente, sentada na cadeira, sozinha. E o último caso acontecido ontem, quarta-feira. Graças a Deus, policiais militares de Anastácio evitaram o suicídio de um rapaz de 21 anos que estava pendurado na grade da Ponte Velha. Ele iria pular no rio Aquidauana. Vocês sabem que o volume de água do rio está altíssimo. O Pirizal já está enchendo de novo. E aquele rapaz de 21 anos ia desaparecer no rio. Graças a Deus, esse suicídio foi evitado. Nós, como igreja, iniciamos o ano de 2016, crendo, declarando, baseando-nos na palavra do Senhor para nós, que este ano é para nós o ano do grande legado. Isso quer dizer que este ano de 2016 é para nós o ano no qual, mais do que nunca, nós vamos deixar uma marca para as próximas gerações de Aquidauana Anastácio. Vamos deixar para essas gerações, tanto que vão nascer de modo natural, quanto para aquelas que vão nascer no reino espiritual, ou seja, vão ser convertidas a Jesus Cristo. Vamos deixar para essas gerações o caminho aberto para que elas desfrutem da presença de Deus mais do que nunca, porque nós vamos invocar mais do que nunca essa presença, vamos amar mais do que nunca essa presença, e vamos servir mais do que nunca ao Senhor Jesus. Nós vamos ser exemplo para essas gerações.
Nós vamos deixar um legado baseado no nosso exemplo, na nossa vida, no nosso amor, na nossa dedicação. Na nossa dedicação para que o reino de Deus se expanda. E dia a dia, por meio da nossa vida de louvor, nós vamos glorificar ao Senhor Jesus. Só que pensando em legado e pensando nessas 4 histórias que brevemente eu citei para vocês, nós precisamos pensar em pelo menos 3 realidades distintas que essas 4 histórias mostram para nós. A primeira delas é a morte natural e solitária. Haverá aqueles que na sua solidão morrerão. Em segundo lugar, a realidade do suicídio. Haverá aqueles que se farão morrer numa tentativa de fugir da dor, vão acabar com a vida. Ninguém que se mata quer acabar com a vida. Quem se suicida quer acabar com a dor. Só que ao se matar, muito provavelmente aumenta o sofrimento. E em terceiro lugar, precisamos pensar no suicídio evitado. Haverá aqueles que serão livres da morte, seja ela, agora eu quero ampliar o sentido de suicídio, seja ela a morte do espírito, a separação eterna de Deus, a morte espiritual, e aqueles que serão poupados do suicídio físico, natural. Aqueles que, por serem alcançados pela mensagem do Evangelho, vão entender que a sua vida só encontra sentido, e aqui vai um alerta para cada um de nós, e que ao longo da mensagem será desenvolvido. A vida humana só alcança sentido quando ela mesma deixa de ser o centro de si. O sentido da vida não está dentro de nós, está fora. Porque nem a própria vida nós mesmos nos damos, então não está em nós a resposta. A vida é uma dádiva externa para nós, nós recebemos de fora, e só fora de nós mesmos é que nós encontramos sentido para ela. Estamos juntos? Recebemos a vida como dádiva. Dessas 3 realidades, a morte natural e solitária, o suicídio e o suicídio evitado, existem apenas 2 destinos possíveis, e nessa noite eu só quero me prender a um deles. Diga comigo: céu ou inferno. Como já disse no início, só irei me prender à realidade terrível e uma doutrina que nenhum de nós gostaríamos que fosse real. Bom seria, no nosso pensamento, que essa doutrina fosse apenas e tão somente fruto da imaginação da Idade Média, mas infelizmente não é esse o caso. O inferno, segundo apresentado no Novo Testamento, é real. Jesus, por mais de uma vez, vai dizer que ele existe, inclusive dando algumas características que ao longo da mensagem iremos ver sobre esse tal lugar. O nosso chamado, como sendo... que cabelinho mais lindo. O nosso chamado como sendo Igreja de Cristo é darmos às pessoas uma mensagem, darmos a elas ou deixarmos para elas um legado, uma herança, que faça o inferno perder sua força, que faça mesmo o céu ser povoado. A nossa resposta, a nossa mensagem que vai fazer o inferno perder força será justamente uma mensagem baseada não no nosso braço, mas num derramamento do Espírito Santo, primeiro sobre nós, depois sobre aqueles que nos cercam. Mas a primeira pergunta, e ela já de algum modo foi respondida nessa introdução, nessa breve introdução à mensagem. A primeira pergunta que nós precisamos fazer: esse lugar que existe e que não é nada legal, não é nada agradável, não é nada bom, e que é um destino real para aqueles que recusam a salvação,
como é que esse lugar exerce força sobre o espírito do homem. Que força é essa? No que se baseia o poder do inferno? Como as vidas são atraídas para lá cativas? O que faz um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus ir parar como intruso num lugar acerca do qual Jesus disse: foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para a raça humana? Que força é essa? E desde agora eu já quero deixar clara essa resposta. No final, o último texto da mensagem vai falar exatamente sobre essa resposta. O poder do inferno, a força do inferno se chama ego. Pessoas são arrastadas para lá porque nunca conseguiram romper com seu próprio ego. Elas não conseguiram deixar de ser para que Deus fosse nelas. Elas não conseguiram deixar de viver para Deus. Elas só conseguiram viver para si mesmas. Viver para a sua vontade, viver para os seus desejos, para os seus prazeres, para os seus caprichos. E o inferno, por todo o tempo de sua vida na terra, alimentou essa força. O inferno alimenta a força do ego. O inferno faz com que o homem cultue a si próprio. Mas, recentemente, quando eu estava escrevendo uma outra mensagem falando sobre herança celestial, sobre a nossa esperança celestial, mensagem que foi pregada aqui, eu assisti e contei para vocês um vídeo de um pregador que dizia que é até uma blasfêmia nós afirmarmos que ao morrermos vamos para o colo do Senhor. E naquela mensagem eu citei o absurdo dessa declaração. Ela é incompatível com o Cristo do Novo Testamento, que recebe de bom grado as crianças e diz que para herdarmos o reino precisamos nos fazer como elas, sermos como os pequeninos. O interessante é que esse mesmo pregador, no outro vídeo, dizia algo mais ou menos assim: um Deus de amor, dizia aquele pregador, jamais lançaria alguém no inferno. E a pergunta que eu tenho a fazer é: será que a ida ou não do homem para o inferno depende de Deus amar ou não, de Deus ofertar ou não salvação para esse homem? Será que a questão é essa? Ou esse pregador está olhando na direção errada? Em primeiro lugar, a falta de salvação não é apenas uma decisão de um homem não mudar. Preste atenção. A falta de salvação, a falta de conversão, não é simplesmente, não é superficialmente o homem dizer: eu não quero mudar de vida. É mais que isso. Eu quero, preste atenção. O homem que não se converte, a mulher que não se converte, o adolescente que não volta a sua vida para Cristo, que não se submete ao senhorio do Senhor Jesus, que não invoca o perdão dos seus pecados, aquele que morreu na cruz para a sua salvação. Todo jovem, todo adolescente, todo adulto e velho que não se converte está dizendo que pretende continuar afastado de Deus por todo o tempo em que existir. Essa é a real pretensão da não conversão. A minha intenção, ao não me render à mensagem de salvação, a não abrir a guarda e dizer: eu preciso de Jesus, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu preciso ser perdoado, eu preciso ser reconciliado com Deus ou reconciliada com Deus. Na verdade, o que se está dizendo é: eu pretendo, enquanto existir, a minha intenção é permanecer afastado ou afastada de Deus. Lucas 16 vai nos dar algumas surpresas.
versos 22 a 24. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estão em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Primeira surpresa do texto. Se nós, além dessa fala aqui do rico, continuarmos a ler o texto, vamos ver o seguinte: que em nenhum momento, o rico diz: Pai Abraão, tire-me daqui e leve-me para aí. Em nenhum momento ele pede isso. O primeiro pedido dele é: manda Lázaro vir aqui. E o segundo pedido do rico é: manda Lázaro ir à casa de meu pai, pregar aos meus irmãos, para que eles também não venham para cá. Aí a pergunta lógica que nós temos que fazer é: por que esse homem não pediu para ir morar com Deus? A resposta óbvia é: porque ele nunca quis. Ele não pede porque nunca irá pedir mesmo. Deus é um estranho para ele. Nunca foi sonho dele andar com Deus. A vida dele na terra prova isso. E não vai ser depois de morto que ele vai querer Deus. Se na terra, sofrendo a influência do Espírito Santo, o homem não o quis, não será depois de morto que o quererá. E essa fala do rico nos choca, ou teria que chocar. Aquele homem deixa claro que nunca quis Deus, nem nunca quis a palavra de Deus. Ele diz: manda Lázaro ir lá para anunciar para os meus irmãos, para que eles não venham aqui. Pai Abraão diz: negativo. Eles têm a minha palavra, Moisés e os profetas, que eles ouçam. O homem diz: não, pai, a palavra não é suficiente, não é poderosa, não. Eles vão crer se virem alguém ressuscitar dentre os mortos. E pai Abraão diz: negativo. É o inverso. Se não creem na palavra, é que não vão crer nos milagres. Se nós esperamos ver milagres, primeiro precisamos crer no milagre já revelado para nós, que é a palavra de Deus. Milagres específicos vêm depois da crença no milagre geral. Deus não inverte a ordem das coisas, é o que pai Abraão está dizendo para o rico. Primeiro você recebe de bom grado aquilo que já te foi dado, depois te é dado mais. Quem está entendendo, diga amém. Em segundo lugar, há uma ordem inesperada na resposta do pai Abraão para aquele rico. Deus diz aquilo que nós não esperaríamos ouvir, simbolizado no pai Abraão. No verso 26 ele diz para o rico: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. A pergunta evidente que nós deveríamos fazer é: que salvo quer passar do céu para o inferno? Vocês conhecem alguém? Não, pastor, eu tenho certeza. Tenho certeza. E depois que eu estiver lá na presença do Senhor, eu vou ter uma curiosidadezinha, vou ter um gostinho. Senhor, me mostra como é que é o inferno. É verdade que o texto nos dá a impressão de que Lázaro sequer tinha consciência do estado atual daquele rico. Então, para Lázaro é até, se fosse para ajudar o rico, para socorrer o rico no inferno, para Lázaro é até impossível de algum modo querer ir,
porque o texto nos dá a entender que Lázaro não tem consciência disso. O diálogo em todo o tempo é do rico com o pai Abraão. Em nenhum momento Lázaro intervém. Mas eu estava olhando para esse texto e pensando no seguinte: se houvesse um paralelismo tipicamente hebraico nessa fala de pai Abraão, eu creria que primeiro é falado, feita uma pergunta, ou uma afirmação, é feita uma afirmação, que nos propicia uma pergunta cuja resposta seria nenhum. A pergunta é: que salvo gostaria ou quereria passar do céu para o inferno? A resposta seria nenhum. Se houver um paralelismo aqui, eu creio que essa pergunta está sendo colocada no início, para que a próxima pergunta receba a mesma resposta. E a próxima pergunta será: que perdido quer passar do inferno para o céu? E a resposta, se houver um paralelismo aqui, também terá que ser nenhum. Com isso estamos dizendo que assim como a vida eterna começa aqui, e nós já sentimos o cheiro do rio da água da vida, e nós já imaginamos, nós já sonhamos com Jesus, com o trono, nós já sonhamos com a visão da glória. Se de algum modo o céu já está em nós, também é verdade que na alma perdida o inferno já está ali. Você está entendendo? O inferno já está lá no coração do perdido. No coração dele as chamas já ardem, e a distância de Deus já é celebrada. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a falta de salvação nada tem a ver com Deus tolerar, porque Deus não irá tolerar o mal. A relação de Deus com o mal não é uma relação de tolerância, é uma relação de perdão. A alma que não se salva não tem a ver com Deus não tolerar o homem. Deus, como Deus, não pode ignorar o mal, nem tratar o mal como se ele fosse bom. O perdão que Deus oferece precisa ser aceito, tanto quanto ele é oferecido de graça, precisa ser recebido de graça. Mas quem não admite a sua própria culpa, não pode receber perdão algum. A salvação não é um assunto de tolerância. A salvação é uma questão de perdão, ser recebido gratuitamente ou não. Agora veja só, Jesus vai dizer, e daqui a pouquinho a gente vai pensar mais profundamente sobre isso, que o castigo eterno também é chamado de trevas exteriores, ou trevas do lado de fora. Daqui a pouco a gente vai entender melhor esse conceito. Isso é o clímax, isso é o topo da escolha de vida do homem perdido. Porque em vida, é o que o Evangelho vai dizer, os 4 Evangelhos vão dizer para nós. Em vida, o homem perdido amou as trevas. É uma relação amorosa, é um romance macabro. Ele amou as trevas, ela amou as trevas e viverá eternamente o seu romance. O clímax disso é o lançamento para as trevas exteriores. Tanto quanto os salvos vivem um romance com Jesus. Tem alguém aqui que vive um romance com Cristo? E o clímax
é o casamento do noivo com a igreja, também existe o clímax da perdição. Aquele que amou as trevas será, enfim, lançado nelas. João 12:46, Jesus diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus apresenta as trevas como o ambiente da vida do ímpio. Ele vive nisso. O não salvo vive nas trevas. O ambiente vital dele é a escuridão. Ele acorda, ter mágoa no coração ou não ter, para ele não faz não faz qualquer diferença. Não na relação com Deus, porque ela não existe. Perdoar ou não perdoar, correr atrás do seu próprio bem e não da glória maior do seu Criador, essa questão não tem a menor relevância para o perdido. A atmosfera vital dele é outra, são as trevas. João 3, verso 19, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Além de estarem vivendo nas trevas, na atmosfera das trevas, as trevas enchem o seu coração. E as trevas se manifestam no corpo, porque primeiro infestam a alma. Essas trevas não são necessariamente matar, roubar, adulterar, prostituir-se, usar drogas proibidas, não é necessariamente isso não. Não reconhecer a sua condição de pecador, por aspas, menor que seja o pecado, no dizer dos evangelhos, é estar em trevas. Mateus 22, versos 12 a 14, Jesus vai falar sobre a festa das bodas do Cordeiro. É uma parábola, ele vai dizer assim, contando a história, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são convidados, chamados à festa de casamento do Cordeiro, mas poucos são escolhidos, ou seja, poucos preenchem os requisitos para entrarem na festa. A porta está lá, o mestre-sala, ou o amigo do noivo, dizendo: você está com traje, pode entrar. A roupa está certa, seja bem-vindo. Escolhidos para a festa, muitos convidados, mas alguns, na verdade, poucos escolhidos para a festa. Nós precisamos agora repassar um conceito. A alma perdida só tem prazer, preste atenção, a alma perdida só tem prazer em si mesma e naquilo que é uma extensão, prolongamento dela mesma. É nessas coisas que a alma perdida tem prazer, em si e na extensão de si. Pastor, explica, vamos explicar. Deus, Karl Barth dizia isso, Deus é para Barth, diga assim comigo, Deus é o totalmente outro. Deus é o totalmente outro. O que é isso? O totalmente outro, aquele absolutamente distinto de mim. Para Barth, e ele estava certo, um grande teólogo,
Deus é aquele que não pode ser manipulado ao nosso bel prazer. Deus é aquele que sequer, olha só, sequer pode ser conhecido por nós, a não ser que Ele se revele. Nós não temos como alcançá-lo, como atingi-lo por nós mesmos. Eu vou conhecer a Deus. Você não irá. Somente se Deus se revelar, e a Bíblia diz que Deus se revela a nós nesses últimos dias, sobretudo na pessoa de Jesus Cristo. É em Cristo que o homem encontra Deus. Ou seja, se o homem for procurar Deus na meditação, no yoga, na yoga, por exemplo, ele não encontrará. Porque Deus só pode ser encontrado quando Ele se revela como Deus. Ele é um totalmente outro. Ele é aquele que não cabe na nossa cabeça, que não cabe nos nossos esquemas, nas nossas lógicas, não cabe. Além disso, há um outro conceito importantíssimo no totalmente outro, ligado a essa ideia de que a alma perdida só tem prazer em si. A ideia é a seguinte: diga Deus. Não, está muito fraco. Diga Deus não existe em função de nós, mas nós em função dele. Mesmo quando Deus decide dar o seu único filho por nós, Ele o faz por nos amar, por uma decisão muito linda de ser amado por nós. No final das contas, Deus volta a ser o centro. E Ele nunca, na verdade, deixa de sê-lo, porque Ele merece sê-lo. Com as virtudes que tem, a Ele pertence a glória, e tem que pertencer mesmo. É justo, é devido. Deus não existe em função de nós. Nós é que existimos em função dEle. E somente se vivermos para Ele é que encontraremos paz, é que encontraremos alegria, é que encontraremos amor, é que encontraremos prazer verdadeiro. Mas o desejo da alma perdida é satisfazer não a Deus, mas a si. A vida é a grande aventura para a satisfação do ego. Quanto mais eu me satisfizer, quanto mais eu olhar para mim e devotar minha vida a mim mesmo, mais feliz serei, diz a alma perdida. Agora veja só, Deus, o totalmente outro, não tem lugar real no totalmente eu. Deus não cabe no totalmente eu. O totalmente outro só vem para dentro de quem decidiu morrer. Por isso a salvação é um processo de morte do eu. É a morte. Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Paulo vai dizer aos Efésios no capítulo 2, Deus, diga Deus, aleluia, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para o salvo, Cristo é a sua atmosfera. Cristo é o lugar onde Ele vive. Cristo é a vida que o povoa, que o enche, que o preenche. É Cristo. E porque é Cristo, Ele passa a ter prazer em coisas pequenas. Por exemplo,
Lá em casa tem uma plantinha chamada Mãe de Milhares. Ela é uma plantinha africana. Onde cai qualquer folhinha dela, nasce uma outra plantinha. A folha dela cria raiz e vira uma nova Mãe de Milhares. Só que a folha dela, as folhas da planta, são cheias de folhazinhas pequenininhas. Então ela vai se multiplicando aos milhares mesmo. Em alguns locais ela é até praga. E você não precisa se preocupar em regá-la, você não precisa se preocupar com nada. Ela vai lá enchendo tudo, é a Mãe de Milhares, mas é bonitinha. Em Cristo, só um exemplo, nós olhamos para coisas singelas como uma Mãe de Milhares e vemos ali o dedo do Criador, o nosso Pai. E vendo o dedo do nosso Pai, aquela Mãe de Milhares cumpre seu papel diante de nós, que é fazer com que o nosso Pai seja glorificado. Nós olhamos para aquela planta e dizemos: Senhor, o Senhor é fantástico. Em coisas simples, o salvo se volta para o Criador. O coração dele está voltado para o Criador. Mas o perdido não. Aqueles que se arrependeram de seus pecados e receberam a Cristo como Senhor, estão em regiões celestiais cheias de luz. Além de eles estarem em Cristo e estarem na luz, há um outro conceito também. Cristo está neles, reinando em suas vidas, e a luz está dentro deles. Eles vivem na luz de Cristo, e a luz de Cristo vive neles. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois, olha só a vida salva, e que não sois, não pertencem mais a vós mesmos. Diga, o salvo. Diga, o salvo está em Cristo, nas regiões celestiais, mas também é região celestial de Cristo. O salvo está ali, mas ele também é região celestial. Ele também é uma área em que Cristo está brilhando. Ele é uma zona de luz. O salvo precisa ser visto assim. O salvo está em? E Cristo está no? Então o salvo está na luz, mas também no salvo está a luz. Tá. Agora vamos para o outro lado da moeda. E o perdido? A alma perdida, que não se arrependeu dos seus pecados, que não confessou a Cristo como Senhor, que vive em função dos seus próprios desejos, do seu próprio eu, das coisas que são a extensão dela mesma, está nas trevas. Mas não apenas isso, as trevas estão nela. Ela está no escuro, cheia de escuridão. Ela é uma zona de escuridão. São regiões celestiais. O perdido é uma região celestial onde o mal reina. É um território do mal. Tal é o estado da pessoa que não admite a sua condição de pecador e não clama por perdão. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, verso 22 e 23:
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Vive no escuro, o escuro vive nele ou nela. É uma escuridão ambulante. Eu diria de uma outra forma: o inferno está dentro do perdido. No fim, o perdido vai para o inferno, mas ele vai para o lugar com o qual sempre comungou. O inferno sempre esteve ali, sempre foi o seu lugar. As chamas do inferno queimam no coração. Diga: só sai do inferno a pessoa de quem o inferno saiu. Parece que é essa a ideia de Paulo aos Efésios no capítulo 6. Efésios 6, um texto por demais conhecido, quando Paulo diz: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde? Paulo está falando linguagem espiritual aqui. Lugares celestiais onde as trevas atuam e contra as quais temos que lutar para que as trevas saiam de lá, é da vida dos homens. Não temos que lutar. O que Paulo está dizendo e fica muito evidente isso contrastando com o início do verso. Nossa luta, o que Paulo está dizendo não é contra o natural, não é contra o visível, mas contra o espiritual e invisível que governa o natural. Está lá governando, está lá. Aquela vida é um território ainda não alcançado. Eu gostaria de saber quantas pessoas estão dispostas a sair daqui nessa noite para lutar, para arrancar cativos do inferno. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o que agora nós estamos vendo é que o inferno já está dentro do perdido. As hostes espirituais do mal já estão reinando ali. Aquele território espiritual não é templo ainda não é. É casa de demônios. Ninguém olhe para esse texto achando que tem demônio voando. Jesus disse que eles ficam, depois de expulsos de um corpo, de uma pessoa, o negócio deles é voltar com reforço. Não é isso que Jesus falou? Se sai um para cada um que sai, volta com mais 7 piores. A habitação dos demônios são vidas humanas. Essas são as regiões celestiais das trevas, mas também são as regiões celestiais do Espírito Santo. É o mesmo território. Há uma guerra da luz contra as trevas por esses mesmos territórios. Em terceiro lugar, há pessoas que dizem assim: mas será que se aquela pessoa não tivesse mais um tempo de vida, será que ela não iria se converter? O fato de Deus ser salvador e misericordioso e ter entregue o Filho único, preste muita atenção. O fato de Deus ter entregue o Filho único para salvar a mim e a você, deixa para nós evidente que a misericórdia de Deus manteria a pessoa viva, o perdido vivo, se 1 milhão de oportunidades resolvessem o problema. Se essas oportunidades a mais resolvessem o problema, elas lhe seriam dadas. Temos professores aqui hoje? Temos? Nós estão tímidos? Ô glória!
Ajudem-me, será que o bom professor saberia dizer quando vale ou quando não vale a pena dar mais uma chance para um aluno? Mais um exame para ele? O bom professor sabe, não sabe? Pelo histórico do aluno, ele sabe, não adianta. Não posso dar a chance que for aqui. Não tem jeito não. O Deus onisciente, mais que qualquer outro ser, e o Deus de toda misericórdia, Ele sabe que o que está na alma perdida é um romance, e aquele que se perde definitivamente, é um romance iniciado aqui, que vai continuar, um romance macabro por toda a eternidade. Ele sabe. Os homens amaram, diz a Escritura, amaram mais é uma questão de apego, é uma fixação. A vida sem Deus fascinou o coração, é um fascínio. A obstinação da rejeição a Deus. E aqui a gente precisa pensar numa outra coisa. Uma alma obstinada na sua rejeição a Deus. E eu oro. Estava dizendo para minha esposa, quando houve a oração em duplas, no início do culto, eu disse: o meu pedido de oração é que almas aqui hoje saiam do inferno, porque tem gente aqui hoje que está com o inferno no corpo e está indo para o inferno. O inferno precisa sair da tua vida já. Precisa. Está com o inferno aí na vida, está indo para o inferno. E uma coisa a gente precisa entender: a obstinada rejeição a Deus aqui na terra, presta atenção, a pessoa que rejeita Cristo aqui na terra, a Bíblia deixa claro para nós, veja Faraó, veja outros tantos casos, os cananeus, inclusive vou ler esse texto daqui a pouco, que a rejeição obstinada a Deus vai crescendo com o tempo. Ou seja, se fosse dado mais tempo de vida para aquele que rejeita Cristo, mais e mais ele rejeitaria. Essa é a lógica do crescimento do pecado. Se desse mais oportunidade, se converteria. Exatamente o contrário. O efeito do pecado no coração obstinado é o crescimento descontrolado. É chocante o que eu vou dizer, mas para a alma obstinada, a morte é um bem para a humanidade. É uma interrupção de um mal que só cresce. Está entendendo? A gente vai ver texto sobre isso. As almas perdidas transformariam a terra num grande inferno se as vidas dessas pessoas na terra não tivessem fim. A eternidade no inferno, então, presta atenção, hein? Se o mal só cresceria, se a lógica do mal, se a lógica da rejeição a Deus é essa, se aquela pessoa que ouve o Evangelho rejeita, cada vez mais ela ficará endurecida. Se a lógica é essa, significa que o castigo justo para uma rejeição que só cresceria pela eternidade afora, o castigo justo só poderá ser um castigo eterno. A eternidade no inferno é a única consequência lógica do mal que é amado pela alma perdida e que só tende a crescer com o passar dos anos. A punição tem que ser eterna, porque o mal será eterno. Vocês estão entendendo?
Eu estou falando sobre justiça aqui. Estou falando sobre a justiça divina. Já vi gente dizendo, mas a punição é eterna, sim. Porque o mal é. E se essa pessoa estivesse em vida, o mal continuaria crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. O castigo deve ser eterno, porque o mal amado, cultivado no coração, sempre será um mal crescente e eterno. Deus conversou sobre isso com Abraão. Deus falou exatamente isso lá em Gênesis 15. Olha lá, a gente vai lá para o Gênesis para ver uma coisa que fala sobre eternidade, sobre Apocalipse, diríamos. Gênesis 15, de 13 a 16. Então disse a Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Mas ela iria encher. Como encheu? E Deus disse para Josué: agora você toma a terra prometida e destrua tudo, porque chegou na medida máxima. O mal, alimentado pela rejeição contínua a Deus, só irá crescer. Aliás, o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Falou sobre essa característica do pecado, da rejeição ao Evangelho. Lá em Mateus 24, um verso por demais conhecido, Jesus disse: e por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se a rejeição a Deus e a Cristo, o mal por sua natureza crescente e sem controle. E aqui a gente precisa entender mais um detalhe importantíssimo: esse mal só é limitado na terra. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que rejeitou a Cristo e ainda não é terrivelmente o mal do mal. Claro, porque a graça de Deus está agindo na terra, limitando isso. Tira a graça para ver o que acontece. Vou voltar então. Se a rejeição a Deus e a Cristo, o mal por sua natureza crescente e sem controle, o mal que só é limitado pela própria graça de Deus na terra, se essa rejeição a Deus e a Cristo não fosse punida com castigo permanente, a punição, um princípio do direito, seria desproporcional ao delito, e nesse caso não estaria sendo feita a justiça. Mas vamos falar finalmente, o penúltimo ponto, sobre os sofrimentos do inferno. Jesus usa algumas figuras, eu diria 4 figuras para falar desse sofrimento. Primeiro é castigo eterno, Mateus 25, verso 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Diga: castigo eterno. Letra B, destruição. Mateus 10, verso 28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Destruição. Em terceiro lugar, fogo eterno. Diga: fogo.
E esse fogo aqui não é bom, não. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, verso 41. E em último lugar, já citado aqui, também em Mateus 25: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Diga: trevas exteriores. Queridos, eu quero unir todos esses conceitos agora. Vamos unir todas essas ideias apresentadas pelo Senhor. Se essa desagradável doutrina está sendo ensinada por Jesus, nós precisamos saber do que se trata. Amém? Não dá para fugir da doutrina do inferno. Sei que essa mensagem é totalmente fora de moda. Tenho plena consciência disso. A moda é falar sobre dinheiro, é falar sobre bênção, mas infelizmente é necessário que se fale também sobre o inferno. E eu quero unir todos esses conceitos agora, partindo do segundo item, que é destruição. O que será uma alma eternamente destruída? E aqui a figura do fogo é estritamente necessária. Ao falarmos de destruição, o fogo surge como um grande elemento destruidor da natureza. Uma alma lançada no castigo, unindo as ideias todas, no castigo eterno das trevas exteriores. O que será isso? Uma alma eternamente destruída. Primeiro a gente precisa se lembrar de algo. Em toda a experiência humana, isso é da física, isso é da natureza. Em toda a experiência humana, a destruição de uma coisa significa o surgimento de uma outra coisa. A destruição de algo não implica no nada, mas uma outra coisa surge. Exemplo: queime lenha e você terá fumaça, calor e cinzas. Você terá outras coisas, mas você não terá nada. Se uma alma sofresse essa destruição que implica em fogo, que implica em lançamento para um castigo eterno, em trevas exteriores, se uma alma fosse destruída nessas condições, deveria haver então um estado equivalente a ter sido uma alma humana. Deverá surgir uma coisa acerca da qual se possa dizer: isso no passado era uma alma humana, mas agora é isto. Essa outra coisa no passado era uma alma humana. Bem, o céu, ou a terra celestializada, glorificada, vestida do céu, e esse é um conceito sobre o qual futuramente devo pregar aqui. Eu vou usar então na terra celeste. Na terra celeste, ou a terra celeste, digo, a Bíblia deixa claro que ela é um lugar cuidadosamente preparado para os salvos. Os salvos têm um lugar que Deus preparou para eles. Ih, cadê a igreja, hein? É para dizer aleluia. Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. A terra celestializada, ou céu, é o lugar onde a pessoa se tornará mais humana do que nunca conseguiu ser. É o clímax da humanidade. É o homem feito completo. É o homem com a sua vontade absolutamente ofertada a Deus. É o homem perfeito.
Mas e o inferno? Mateus 25 ainda, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preste atenção. Não existe, nem agora, nem na eternidade, um lugar preparado para a criatura que não se volta para o Criador. Esse lugar não existe. Preste atenção nisso. Não existe um lugar para os perdidos. Preparado para o perdido, não existe lugar algum, porque isso não faz parte do objetivo. Qual lugar Deus preparou para os perdidos? Nenhum. Está entendendo? Tem que ir para o inferno, porque é o que restou. Já que tudo mais é a glória, é agora reino de Deus. Ou seja, o inferno é as trevas exteriores, as trevas do lado de fora, a orla exterior, onde o ser vai se tornando cada vez menos humano. Se o céu é o clímax da humanidade, cada vez mais humana e próxima de Deus, eu acho que a igreja não está entendendo o que eu estou dizendo. Quem está entendendo aqui a palavra? Aleluia. Se o céu é justamente o clímax da existência, o inferno é o não lugar para o não ser. É onde mais e mais a alma outrora humana agora é uma coisa voltada para si, com paixões incontroláveis que não podem ser saciadas. O pecador agora ele vira uma massa frouxa de pecados em mútua oposição. É o caos da existência do espírito. O inferno. Ali poderíamos dizer que estão os restos de um homem, não um homem, é um ex-homem. Que Deus nos use para arrancarmos pessoas dessa realidade terrível. Nós sequer conseguimos imaginar o estado de consciência nessas condições. Nós não conseguimos. Nos escapa. São as trevas do lado de fora. O não lugar. Ponto final. Vamos falar da fuga do inferno. Porque é possível que o inferno saia do homem, para que o homem saia do inferno. É possível que o inferno, a realidade infernal, desapareça da alma do homem. Jesus vai dizer, primeira verdade, a igreja é a grande opositora e vencedora sobre o inferno. A igreja é a campeã na batalha contra o inferno. Ela irá vencê-lo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O verso seguinte, Jesus diz: eu te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Presta atenção. A admissão dos arrependidos na igreja. Jesus está dizendo, quando eles confessam o pecado e são admitidos no corpo de Cristo, eles são admitidos no reino dos céus imediatamente. É uma fuga do inferno. É a saída. Venham, venham todos. Porque a igreja
representado aqui na figura de Cristo, e mais tarde, o Cristo ressurreto vai aplicar a fala que ele dá para Pedro em Mateus 16, para os apóstolos e para a igreja. É a igreja de Cristo com a chave do reino. A chave do reino dizendo: olha, nós temos, Jesus nos deu autoridade. Olha só, agora presta atenção. Para de tal modo invocarmos a ação de Deus que o Espírito Santo vai cair sobre você. E você perdido, presta atenção, e você perdido vai abrir a porta e sair do inferno que está dentro de você, porque se a porta da salvação do coração, a chave é por dentro, a porta do coração para sair do inferno também, a chave é por dentro. O inferno, a porta do inferno, quem tem é a pessoa. Quem sai de dentro do inferno é o perdido, por decisão, ao receber a mensagem da igreja. E nós não vamos parar de anunciar a mensagem. E se entrou alguém aqui nessa noite, e se está nos assistindo pela internet, que está dizendo: eu tenho a minha vida centrada em mim, arrependa-se dos seus pecados e diga para Deus: seja o centro da minha vida. O inferno vai sair de você, e o inferno vai sair da sua vida de modo integral, tão maravilhoso, tão tremendo, que você vai dizer: eu estou no céu. Jesus em João 20, 23, o ressurreto agora, antes ele fala para Pedro em Mateus 16, antes da crucificação, agora ele está ressurreto. João 20, verso 23, ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, ele está dizendo isso para os apóstolos, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Isso nos fala de um arrancamento do inferno, mas também nos fala de uma permanência no inferno daqueles que não confessam os pecados e não aceitam receber o perdão que a igreja livremente concede em nome de Jesus. No início da mensagem eu disse para vocês que a força do inferno é o ego. E aqui eu vou igualar os conceitos, apesar de saber que na psicologia eles são diferentes, de eu e ego. Aqui eu vou igualar propositalmente. Jesus vai dizer expressamente que a libertação do inferno vem com a negação e morte do eu. Marcos 8, versos 34 e 35, e chamando a si a multidão, diga a multidão. Ou seja, Jesus quer que todo mundo ouça isso. Hoje Ele quer que todos ouçam isso. Chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir atrás daquele que é a luz do mundo, se alguém quiser sair das trevas, se alguém quiser vir para a luz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, morra e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, diga: por amor de Jesus e do Evangelho. Então Jesus diz: qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aqueles que se entregaram a Cristo, já se entregaram a Cristo, sabem que assim como a rejeição daquele que não quer Cristo produz mais e mais rejeição ao longo do tempo, isso vira uma bola de neve incontrolável. Isso é da natureza do pecado e do mal. Isso só pode culminar com uma condenação eterna, proporcional à gravidade desse delito, que seria e será um delito eterno. Seria se a pessoa estivesse na terra, e será eterno depois da morte. Assim como a rejeição, aquele que se entregou a Cristo sabe que assim como a rejeição produz mais rejeição, a obediência produz mais, ao ponto, agora presta atenção, que a alma liberta,
vai se alegrando nas coisas simples, nas coisas pequenas, como vimos, vai se alegrando como Deus se alegra, vai passando a sonhar com os grandes sonhos, com os maravilhosos sonhos que Deus sonha, passa a rejeitar as maldades, os pecados que Deus rejeita, ou seja, a vontade dessa pessoa vai entrando em sintonia com a vontade divina, ela vai vivendo na luz e a luz vivendo nela, até o dia em que ela esteja na total luz, que é a terra celeste. Os salvos, ao fim, serão abençoados com uma liberdade cada vez maior, eternidade afora. Esse é o resultado da submissão da vontade, que começa com uma questão eterna na vida terrena. A vontade agora que se submete na terra, eternamente se submeteria. E eternamente se submeterá. Saia do inferno. Saia do inferno. Saia. Diga para Jesus: Jesus, seja Senhor da minha vida. Que o meu prazer seja o teu prazer, a minha alegria seja a tua alegria. Seja o centro, porque para isto Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos, porque dele e por ele e por meio dele são todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra e nas águas debaixo da terra. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por favor, fique de pé no seu lugar.